Olá, muito bom dia a todos. Hoje, 13 de junho de 2024, estamos começando mais um episódio do podcast EducaPrev no ar. Esse que é um canal importante, de comunicação com você, servidor público do Estado do Amapá, também com você, segurado, aposentado e pensionista. E é um canal, inclusive, de educação previdenciária, pessoal. A gente traz aqui temas importantes, relevantes para você que gosta de conhecer um pouco mais sobre Previdência Social de um modo geral, RPPS, que é o regime próprio de Previdência Social. E é importante falar que esse é um canal, então, que você pode, inclusive, enviar perguntas para a gente durante o podcast e também sugerir temas para os próximos episódios do podcast EducaPrev no ar. Antes de começar o podcast de hoje, o tema de hoje, eu quero aqui anunciar duas informações importantíssimas para a gente, falar que nós estamos com o censo previdenciário da Amprev em atividade. Você, servidor público da Ativa do Estado do Amapá, assim como também o segurado, aposentado e pensionista da Amprev, pode fazer e deve fazer o censo previdenciário, porque ele é um mecanismo importante para a Amprev, assim também como para o governo do Estado do Amapá. E você pode entrar no nosso site, nosso portal amprev.ap.gov.br. Vou repetir, tá na tela inclusive aí, tá? amprev.ap.gov.br, tem lá um link censo previdenciário, você clica e dá início então a esse procedimento que é fundamental. Inclusive agora estamos sorteando prêmios, viu, para você que fizer o censo previdenciário. Uma outra informação importante também é que a Amapá Previdência, depois de uma auditoria técnica, recebeu a certificação nível 3 no Progestão, junto ao Ministério da Previdência Social. Esse foi um trabalho importante, você vê o selo aí na tela, inclusive, também, a partir de agora. É um trabalho importante realizado por equipes técnicas da Amapá Previdência para cumprimento de algumas regras, normas, e nós conquistamos, então, essa certificação nível 3, agora a Amprev, inclusive, para se ter uma ideia, de quase 2.500 instituições de RPPS no Brasil, nós estamos entre 25 delas que tem esse nível 3. Então, é realmente algo muito importante de se falar, e a Amprev, claro, vai lutar para manter esse nível 3 e, quem sabe, nos próximos anos, conquistar o nível 4, que aí sim é algo muito importante para a entidade. Bom, agora sim o tema de hoje do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre o COFIS-Prev, que é o Conselho Fiscal de Previdência. Vamos detalhar, inclusive, aqui com nossos entrevistados de hoje, as atribuições, responsabilidades e desafios do RPPS, como eu disse há pouco, é o regime próprio de Previdência Social. Quero, antes de tudo, também agradecer sempre a você que participa com a gente ao vivo. Hoje também estamos ao vivo no Instagram e no Facebook da Amprev. Pode participar com a gente, enviar mensagens, fique à vontade, tá bom? E também agradecer aos colaboradores da Amprev, todos vocês que podem participar com a gente também, enviar mensagens, considerações importantes para a gente colocar aqui ao vivo no ar. E, claro, a toda a nossa diretoria executiva, em nome do nosso diretor-presidente Jocildo Lemos, que sempre digo aqui, é um grande incentivador do podcast EducaPrev no ar, porque sabe da importância de nós colocarmos à disposição do nosso público a educação previdenciária. Bom, a gente está recebendo hoje aqui ao meu lado esquerdo o presidente do COFIS-Prev, Elionar Dias da Paixão. Obrigado por vir com a gente aqui hoje. Seja bem-vindo, viu? Bom dia. Bom dia, é uma satisfação a gente estar aqui nesse momento especial, que é o podcast do EducaPrev, em que a gente tem a oportunidade de colocar para todos os segurados o nosso papel, a nossa atribuição, a nossa função, e, sobretudo, contribuir com essa educação previdenciária que é o nosso RPPS. Perfeito. Também estamos recebendo hoje o economista, secretário também de governo e conselheiro do COFIS-Prev, Jurandir Juarez. Bem-vindo. Bom dia a você. É um prazer recebê-lo hoje aqui. Bom dia. É um prazer estar aqui hoje e principalmente constatar da preocupação da Amprev, da sua direção, do seu corpo de funcionários com a transparência. É fundamental no Instituto de Previdência que todas as ações desse instituto que dizem respeito ao rico dinheirinho daqueles que passaram a vida toda trabalhando e agora estão aposentados e precisando usufruir desse esforço que foi feito no passado, que ele esteja com a certeza
de que o seu patrimônio está sendo muito bem gerido. E a melhor maneira de fazer isso é o que está sendo feito. Através de um podcast, nós estamos aqui conversando e você que está aí do outro lado vai poder saber o que é que está sendo feito. E como isso é uma sequência, é interessante que todo mundo participe. Até porque, exatamente através desses instrumentos é que a gente pode aperfeiçoar a administração do dinheiro que é de todos. Maravilha, é isso mesmo. Bom, e para quem está acompanhando a gente agora, para entender um pouco mais, né, eu começo perguntando aqui para os senhores o que é, na verdade, o COFINS-PREV, presidente Leonai? Bem, o COFINS-PREV, ele é o Conselho Fiscal, né, dentro da estrutura do RPPS. O RPPS, como bem disse o conselheiro Jurandil, o RPPS é o fundo que concentra o nosso rico dinheirinho, a nossa contribuição dos servidores do Estado do Amapá para fins de aposentadoria. Dentro dessa estrutura que tem o RPPS, entre a estrutura de organização, de gestão, de manutenção desse patrimônio, desse recurso, entre elas tem a figura do COFINS-PREV, que tem por missão acompanhar com olhar fiscal esse par e passo, essas ações que são feitas no intuito de manter esse patrimônio salvaguardado. Então, o COFINS-PREV, ele é a célula dentro dessa estrutura que justamente analisa os passos contábeis, os passos fiscais e também os ditames regulatórios quanto aos investimentos do recurso, que daqui a pouco a gente vai aprofundar mais, mas existe todo um regramento pela própria Secretaria de Previdência Social de como você pode investir, como você pode aplicar, como você pode estender isso a nível de alocação de recursos. E o COFINS-PREV acompanha tanto os passos de gestão, quanto os passos até mesmo decisórios, algumas questões aqui, mas sobretudo de prestação de contas e também esses de investimento. Certo. E o COFINS-PREV, ele está previsto em lei, né? Certo. Ele está previsto em lei, na Lei Estadual 915, de 18 de agosto de 2005, e ele é o conselho consultivo, né? Fiscalizador da Amprev. Ele hoje tem quantos conselheiros? Como é que ele funciona, na verdade? O conselho ele é composto de seis Membros, membros. né? 6 membros. 3 deles eles vêm da parte segurada e 3 do patronal executivo do Estado. Então, 3 são escolhidos entre os representantes de classe e 3 deles são nomeados, né, diretamente pelo governador. Então, nós temos 6 membros conselheiros. E conselheiro Jurandir Juarez, como é que você vê a importância do COFINS-PREV dentro de uma entidade como a Amprev hoje? Primeiro, o Conselho Fiscal ele faz parte da estrutura de todas as empresas, de todas as organizações da iniciativa privada, que é um instrumento que tem, por exemplo, no caso de uma sociedade anônima, o Conselho Fiscal tem o papel lá de fiscalizar a execução da política naquela sociedade anônima em defesa dos interesses dos sócios. Aqui no caso da Amprev, ou seja, o Conselho Fiscal não é uma coisa só da Amprev ou de algumas instituições. Na verdade, ela faz parte assim, do conjunto de todas as instituições da iniciativa privada, aquelas que mexem com recursos ou são produtivas, são empresas ou são institutos que trabalham também, como é o caso da Amprev, com recursos previdenciários. E esse é um instrumento que a lei dá para aquele que está de fora, para aquele que não está participando da administração. É aquele que é dono, mas está confiando que a direção, a administração da instituição está trabalhando direito. O Conselho Fiscal é o instrumento que tem, esse que tem seus bens colocados lá para ser administrado, com a garantia de que as coisas vão ser bem feitas. Esse nome Conselho Fiscal é quase literal, né? É para fiscalizar,
para tomar conta, para ver se as coisas estão andando bem. Normalmente se identifica o Conselho Fiscal como aquele que está olhando as coisas do passado, ou seja, aquilo que já aconteceu. O balanço, o balancete, o acompanhamento das informações sobre aquilo que aconteceu, para que fique claro e numa instância superior, como no caso aqui tem o Conselho de Administração, aprovar ou não isso que está sendo feito. Ou seja, uma função acessória no sentido de que tem o órgão deliberativo acima. Mas ela é tão importante que ela define se um programa, uma ação ou um projeto vai continuar de acordo com os resultados que está aparecendo. E isso precisa ser feito com independência. É por isso que na composição a gente vê essa composição paritária, pelo lado patronal e pelo lado dos trabalhadores. Não dá para ter só um lado. Então, uma composição paritária exatamente para ter essa isenção, essa independência de dizer está indo no caminho certo ou não. E aí propor aquelas medidas que possam redirecionar no caso de ter modificações a serem feitas. Então, o Conselho Fiscal é da maior importância, porque ela é uma espécie de alter ego, no caso aqui da Amprev, para dizer, alter ego do segurado. É a presença certa de que o patrimônio que ele tem, o rico dinheirinho, só para repetir, está sendo bem aplicado. Para quem está acompanhando a gente, ou seja, hoje o servidor público da Ativa, ele é um contribuinte, ele paga mensalmente determinado valor, né? E a Amprev passa a gerir esse recurso para arcar, no caso, com os benefícios dos aposentados e pensionistas, né? Vocês, então, do COFINSPREV se reúnem com frequência para tomar que tipo de decisão, por exemplo, presidente? O COFINSPREV, né, dentro das suas atribuições, ele se reúne de 1 a 3 vezes ao mês, né? Obrigatoriamente uma ordinária, que nós chamamos, mas ele visa objetivamente, além de várias outras ações, mas ele objetiva as tomadas de contas parciais, né, que a gente chama, são os balancetes mensais, e também observa o encaminhamento da carteira de investimento da Amprev, do Instituto. E por que eu digo preferencialmente, né, objetivamente isso que a lei prevê? Porque pelo balancete, pela parte das contas, a gente tem um apanhado de todo o patrimônio do Instituto. Então, desde da disponibilidade em conta até o último saldo que nós temos em PL. Nós temos das obrigações de curto prazo até o levantamento do cálculo atuarial espelhado, né, ou no balancete de verificação ou no balanço formal de final de ano, de encerramento de exercício. Então, através do balancete, nós vamos monitorando a evolução e as ações que impactam no patrimônio do Instituto de forma bem detalhada, em cima dos fatos, digamos assim. Pegando sobre essa formação, né, esse colegiado, ele está desde 2021, né, ele está no período no 21-25, e nós pegamos uma certa demanda represada de balancetes e análise de investimento, e essa formação ela trabalhou bastante com as reuniões para atualizar esses dados. E graças a esse esforço, em 2023, nós tivemos bem em cima tanto os relatórios de investimento, quanto os balancetes contábeis de verificação e até prestação de contas. Então, o colegiado, essa formação se esforçou bastante nesse sentido. Nós fizemos, por exemplo, o conselheiro Jurandil, porque ele pegou substituindo, né, na mudança de Verdade, foi. Mas, assim, só a nível de informação, em 2022, nós atuamos em 94 procedimentos durante o ano, né? E nós emitimos 94 análises técnicas durante o exercício 22. Já em 2023, que foi o ano que a gente conseguiu alavancar mais, a gente atuou em 106 procedimentos de análise, folha de pagamento, balancetes, relatório de investimento, e emitimos 106 análises no período. Nós também fizemos pedido de diligência, 17 diligências emitidas em 2022 e outras 15 diligências emitidas em 2023. Então, o Conselho realmente se debruçou bastante
a gente trouxe uma carga, um perfil muito técnico para ele, né? Como o conselheiro Jurandir bem frisou, nós somos aqui o segurado que está lá fora. Essa que era uma pergunta que eu ia fazer aqui, porque vocês apreciam, né, aprovam, avaliam relatórios importantes dentro da entidade, pensando então no futuro desse segurado, né? Perfeito. Eu vou até partilhar essa pergunta com o doutor Jurandir, mas iniciando, além de nós termos dado essa carga mais técnica, né, mais profissional, digamos assim, ao COFESPREV, acompanhando diversos processos nessa quantidade de pareceres emitidos, a gente está dando ao segurado esse retorno dessa, olha, nós somos vocês aqui acompanhando essa evolução patrimonial e essa gestão de investimentos, sim. E essa importância, ela leva o retorno tanto para o Conselho estadual, para que ele também tome as suas decisões, assim também como as reuniões que a gente faz com a equipe técnica, né, que são a parte colaborativa da gestão, porque também a gente está aqui dentro representando o segurado também para contribuir com o Instituto. Não é isso, conselheiro Jurandir? Também tem esse papel de contribuir com o Instituto. E daí nós temos também as reuniões, que nós fizemos as reuniões técnicas, o conselheiro Jurandir 3, e 22 e 5, 3 e 22 e 5 e 23, no intuito de colaborar com a própria gestão do fundo. Pode entrar nesse... E a gente percebe isso com clareza. Mas eu queria voltar um pouquinho para mostrar a segurança que tem a participação do Conselho Fiscal, que é a temporariedade. Quer dizer, nós estamos aqui com mandatos. E são de 4 anos, é verdade, mas isso é um tempo necessário para você amadurecer uma política para observar, política no sentido de comportamento, como é que a gente está vendo o Amprev. Porque se mudasse também todo ano, essa falta de continuidade prejudicaria o trabalho de quem é do Conselho Fiscal. Mas também não pode ficar eternamente, ou seja, pode haver só uma recondução. E o que tem uma característica boa também do Conselho Fiscal é que muitos que estão hoje como conselheiros do Conselho Fiscal não só têm um mandato daqueles que não estão aqui dentro do Conselho, mas também os conselheiros são os aposentados do futuro, aqueles que vão também participar, como você que já está aposentado, você está hoje preocupado, saber como é que essa coisa está sendo gerida. Então, nós aqui dizemos assim para você, olha, nós somos você amanhã. Nós vamos estar com o mesmo problema. Então, o comprometimento ele é duplo nesse sentido. Primeiro, pela delegação recebida, e posso assegurar, assim, a minha convivência aqui, é mostrar o nível de comprometimento que o Conselho tem. Mas também é porque nós vamos estar do outro lado, não demora muito, precisando também que outros que estejam no Conselho Fiscal tenham esse comprometimento. Cuidando do que é seu mesmo, né? Exatamente, com esse sentido. E não só cuidando para que as coisas estejam indo bem, mas também propondo, que isso é que é muito importante no Conselho Fiscal aqui da Amprev. Não é normal, não é normal em todos os conselhos fiscais. Mas aqui a gente vê que há um zelo muito grande e esse zelo leva aqui quando se constata que alguma coisa precisa ser modificada, não se diz apenas que precisa ser modificada. A gente diz como deve ser feita essa modificação. Obviamente que isso fica submetido às instâncias superiores, no caso do Conselho de Administração e da própria administração central do Instituto. Mas esse cuidado, que faz parte da estrutura do Conselho Fiscal, é uma ação proativa que mostra que o Conselho Fiscal não é só para analisar balanço, balancete, coisas que já aconteceram. Isso se faz parte da obrigação, mas também tem o compromisso de verificar. Se precisar corrigir caminhos, em economia, praticamente a gente tem que estar corrigindo caminhos todos os dias. Por isso não podia ser um órgão estático que esperasse as coisas acontecerem. E na presidência do conselheiro Leonai, nós estamos nos acostumando aqui a tomar atitudes que às vezes até surpreendem a administração, porque é o cuidado que a gente tem. E surpreende, quero dizer assim, positivamente.
porque nós estamos fazendo uma ação de muito proatividade para ver os caminhos que está sendo dado para a administração daquilo que é o seu patrimônio. Porque é interessante falar isso, né, presidente? A gente tem um conselho fiscal, ou seja, dentro de uma instituição, ele fiscaliza a própria instituição, né? Sim. Para quem está acompanhando, ou seja, tentar manter, então, esse equilíbrio, a sustentabilidade da instituição, né? Diante, inclusive, dos investimentos financeiros, dos custos, dos gastos de modo geral, né? Dos custos, dos gastos e até de alguns atos, né? A gente tem uma linha delimitada de ação. Isso não pode ser muito invasivo na área de gestão, porque eles têm a autonomia, né? A gestão em si ela funciona como algo orgânico, mas dentro da nossa atribuição, competência e comprometimento sério, até também um pouco da nossa formação, os nossos conselheiros hoje, nós temos 3 voltados para a área jurídica, né? Nós temos o economista, que é o conselheiro Jurandir, nós temos um conselheiro, que é a conselheira vice-presidente Adrilene, na área de administração, e eu que atuo na área contábil. Totalmente técnico, então, né? Os membros são, né, profissionais bem técnicos, né? Totalmente envolvidos de cada essa questão técnica. Então, quando nós nos reunimos, essa combinação do jurídico com a economia, com o contábil, acaba gerando sempre resultados bem importantes, né, nessas sugestões, nesses encaminhamentos. E aí a gente tenta ser não invasivo, como eu estava dizendo, a parte da gestão, mas nesse sentido colaborativo, indicando rotas, né, caminhos para que sejam retomados. E também no que compete a gente detectar, subsidiando a outras tomadas de decisão, aquilo que porventura precise ser pontuado sempre, né, dando um intuito colaborativo e também passando a vista contábil no sentido de aprovar, encaminhar ressalva, fazer a diligência, como deve ser o Conselho Fiscal. Maravilha. E ainda, para quem está acompanhando a gente vai aproveitar, inclusive, a presença aqui do conselheiro Jurandir Juarez, que é economista, atua há muito tempo na área, né, tem um repertório muito significativo na área econômica do país, uma bagagem muito boa. Por que é importante falar também, conselheiro, que o recurso está aqui e é necessário se investir esse recurso? É importante falar isso, né? Porque um recurso parado ele não é fundamental, não é? Mesmo que nós não tivéssemos a memória inflacionária, é porque o dinheiro parado, não é? Ele não gera nada, ele não tem ganhos. Não é? Isso significa dizer, em economia, se você não tem ganhos é porque você está tendo perdas. Mas também porque a economia tem um dinamismo que é próprio dela. Às vezes você está com tudo bem tranquilo e você dorme, quando acorda tem uma turbulência enorme. E o Brasil é pródigo nisso. Nós temos agora algumas situações, e uma delas, a gente entender bem. Passou um dispositivo, uma lei, né, que isentou alguns segmentos, 17 segmentos da economia, que eles não pagarão a contribuição patronal, pelo menos não a contribuição patronal como nós conhecemos, que é sobre a folha de pagamento. Eles pagarão por um outro instrumento que tem um recurso menor. A nossa desoneração da folha, né? É a desoneração da folha. Quer dizer, isso, do ponto de vista de estimular aquele setor, tudo bem. O problema é que lá nesses setores tem trabalhadores que vão se aposentar. Aí você desonera a folha de pagamento, quem vai contribuir, arcar com as aposentadorias? Tá? Os municípios também entraram, não todos, mas os pequenos municípios entraram. E aí aquele servidor municipal, como é que ele vai ter a sua aposentadoria garantida? Então, essas mudanças, elas devem ficar assim, num âmbito de preocupação muito forte. Quero dizer que não é o caso da Amprev, que a Amprev não foi, pelo regime próprio que tem aqui, que é o do servidor público, não é atingido por esse tipo de medida que eu estou falando agora. Mas tem outros que nós temos e que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, nós estamos acompanhando, não é? O dólar disparou. Ora, se o dólar disparou, significa que nós temos problema na economia, que a inflação vai ser impactada, já apareceu, a inflação de maio já foi muito grande, e agora nós temos uma situação
de juros futuros que estão disparando também. Então, se a carteira de investimento de qualquer instituição, mas especialmente se a carteira de investimento daqui da Amprev, ela for estática, ou seja, se ela ficar parada, não, já fizemos investimento, nós estamos garantidos, e se isso acontecer, a instituição vai perder. Então nós temos que ter um olho no padre e outro na missa, para ficar atentos do que está acontecendo no mundo. Sempre avaliando o cenário. Os cenários que estão mudando muito rapidamente. E quem faz isso tem as suas atribuições, mas o Conselho Fiscal também tem que ter esse olhar para orientar as carteiras de investimentos de todas as instituições onde se tem, mas aqui no caso da Amprev, há um cuidado especial de estar trabalhando junto com essa carteira que faz os investimentos para que esses cenários sejam contemplados. Então você pode ter um investimento de longo prazo que quando você fez aquele investimento era muito bom, mas o que acontece é que agora mudou a conjuntura, ou seja, o cenário mudou, tem muitas nuvens escuras aí, e a gente tem que repensar isso. E eu gosto de ver, e eu quero lhe garantir isso, que o Conselho Fiscal está muito atento para fazer essas sugestões. Inclusive, né, presidente Elionai, o senhor tem acompanhado as reuniões técnicas que acontecem do Comitê de Investimento junto às instituições financeiras. É necessário se ir ao local, verificar como é que está sendo o investimento, a rentabilidade de determinada carteira de investimento, não é isso? Sim. Destacar que nós temos aqui dentro dessa estrutura, tem o Comitê de Investimento, né, que ele é o outorgado a fazer essa política, atuar nessa política de investimento. Aí tem também que a competência deles tem todo um regramento, né, de enquadramento que chama da carteira de investimento, ou seja, a própria legislação já prevê que o instituto, o fundo, ele tem que estar alocado determinados percentuais num tipo de investimento fixo, variável, exterior, enfim, tem um enquadramento que chama, né, que é a parte formal. Dentro desse enquadramento tem os produtos que vão ser alcançados no mercado, né? E dentre os produtos tem as casas, tem as instituições financeiras que possuem esses produtos e ofertam esse produto e podem receber investimento do aporte do Instituto de Previdência da Amprev. Nesse contexto, tanto de adoção de política quanto de ir às instituições, que o CIAP faz, eles têm o cuidado de pedir sempre a companhia, a presença do COFINSPREV, para que um membro, em alguns momentos eu vou, em outros também vai o nosso conselheiro que acompanha essa pauta mais de perto, para estar presente nesse trato entre o Instituto, a Amprev, a casa, a casa financeira, digamos assim. E como se dá isso? Qual é o produto que é investido? Qual é a leitura que você tem do mercado? O que você me dá de garantia? É aquele famoso olho no olho. Então ele diz assim, olha, eu estou investindo nesse segmento, nesse produto, o cenário internacional está assim. Então, você não está fazendo um investimento por conta de um slide ou por conta de uma lâmina que está sendo passada aqui. Não, eu quero ouvir você dizer para mim como é que está sendo, se vai ganhar, se vai perder, se está difícil, se tem as nuvens, como bem disse o conselheiro Jurandir, como é que está complicado, vamos ser prudentes aqui, vamos avançar para cá. Então, na leitura do COFINSPREV, nesse sentido, pelo que a gente acompanha, eles são bem zelosos, bem até rigorosos nesse trato e na adoção das políticas que envolvem o investimento. Não é a nossa competência primeira, mas a nossa competência de acompanhar, estar junto e a avaliação que a gente faz assim, é bem importante. Tanto entre eles nos colocarem presentes nessas discussões, quanto a leitura que a gente tira a partir delas também. Até porque, como o conselheiro Juarez falou há pouco, o cenário econômico ele é muito volátil, né? As mudanças acontecem do dia para a noite, né? Em questões de horas, então é fundamental também se avaliar, né? E ele é um cenário, a gente vê muito assim, ouve muito falar da internet, é uma coisa que às vezes assusta um pouco a gente, tem muita coisa enganosa, muita coisa falsa, tem muita promessa que é nuvem de fumaça.
fique milionário daqui para ali, ganhe dinheiro assim assado, não precisa trabalhar que tu vai ficar rico, com 25 anos já está assinado. Então, não é bem assim, o mundo real não é bem assim. Então, a prática que é adotada pelo CIAB, na Companhia do Confisprev e até mesmo da gestão da Amprev, da JEX, é de ver o que existe de real, carteira real, mercado real. Por quê? Além do mercado ser, como bem disse o conselheiro Jurandir, ele ser volátil, e ele muda de repente, ele cria um cenário muito propício para você cair em armadilhas, né? Cair em golpes, cair em situações que são realmente muito prejudiciais para a pessoa comum, né? Para a pessoa física, quanto institutos. Então, nesse sentido, tanto o enquadramento previsto pela legislação, quanto as práticas adotadas aqui pela Amprev, pelo que a gente acompanha, eles estão bem calçados, né, nesse sentido. Não é isso, conselheiro? Até porque o presidente Jocildo, perdão, rapidinho, ele fala muito da questão de salvaguardar, né? Sim. Esse recurso. A gente tem aqui, por exemplo, manter esse equilíbrio, né? A sustentabilidade desse recurso junto ao aposentado, ao pensionista, garantindo o futuro dele. E é essencial, então, se fazer esse trabalho, a avaliação mesmo em loco lá dos investimentos, até porque se segue aqui uma política atuarial, né, e se fala, a gente tem que pensar, por exemplo, em 2040, né, e aí para o futuro, né, conselheiro? Perfeito. Entre outras coisas também, porque no caso nosso aqui, no caso do Amapá, o perfil demográfico ele é fundamental para orientar o futuro do sistema previdenciário, do regime próprio da Previdência. É que, como nós lembramos, né, éramos uma população muito jovem, era uma pirâmide quase que completa, ou seja, tinha muita gente trabalhando aqui embaixo e pouca gente recebendo lá em cima. Esse novo censo que foi feito agora em 2022, e deu 733 mil habitantes, mostrou o seguinte, que agora não é bem assim, que tem muita gente trabalhando e pouca gente recebendo do sistema previdenciário. Já veio uma gordura aqui no lado. Aumentou a quantidade de pessoas que estão no sistema previdenciário, que estão recebendo, está diminuindo proporcionalmente o número daqueles que estão contribuindo. Isso significa dizer que, além dessas preocupações, como bem pontuou o presidente Leonai, por causa dos cenários que mudam muito, por causa das ofertas mirabolantes que toda hora estão chegando, tem que ter esse cuidado, tem que ter também esse olho na demografia do Estado aqui, da demografia que orienta o crescimento do patrimônio do servidor público. Se nós tínhamos muita gente contribuindo e pouca gente recebendo, isso era um cenário, esse era assim, o paraíso para todos nós. Mas quando a gente diminui proporcionalmente o número daqueles que estão contribuindo e aumenta o número daqueles que estão recebendo, então a política que você está adotando aí para gerir esse patrimônio, ela tem que mudar e tem que se adequar. É por isso que a gente vê de vez em quando, é ruim, mas se adequa à realidade quando aumentam as alíquotas que são cobradas no nosso salário, aquele salário aquele que era 8% de todo mundo, igual no regime geral da Previdência, e de repente passou para 9%, aí eu cheguei em 14%, a gente reclama, né? Mas só está aumentando a contribuição da gente, mas é porque aumentou também o número de pessoas que estão... Ou seja, desequilibrou, o sistema ele precisa ficar equilibrado. Isso quer dizer o seguinte, todo tempo nós vamos ter mudanças na Previdência. E isso não é só aqui no Amapá, não é só no Brasil. A gente vê que no mundo todo, de vez em quando, lá na França, tocam fogo em tudo, porque querem aumentar a idade para a aposentadoria. Mas é porque também tem esse outro fenômeno, que nós, graças a Deus, nós estamos vivendo mais. É isso mesmo. É importante, então, a gente discutir esse tema aqui para você, segurado, entender o quanto é necessário se fazer esse investimento para garantir também o futuro, claro, seguindo uma política de investimento, uma política atuarial, aprovada, inclusive, pelo Conselho Estadual de Previdência. Mas considerando essas variáveis. Sim. Agora, eu estou aqui há pouco mais de um ano, viu, presidente Leonai e conselheiro Jurandir, e tenho, claro, estudado um pouco mais a cada momento, né, a questão previdenciária, que é um assunto bem complexo. A gente que está fora não sabe como funciona a Amprev muitas vezes. Eu tenho até consciência de que alguns servidores precisam entender um pouco mais, por isso que é importante, né,
acompanhar esse tipo de porta aqui, de temas relacionados à educação previdenciária, à Amprev, acompanhar, por exemplo, as reuniões do CEP. Recentemente acompanhei uma reunião do Conselho Estadual de Previdência em que o senhor apresentou um relatório de um balancete do ano de 2023, não é isso? Sim. Ou seja, o COFISPREV, então, ele também atua, né, avaliando os custos, os gastos da entidade anualmente, é isso? Sim, nessa oportunidade nós apresentamos um parecer sobre o balanço 2023, né, que foi aprovado pelo COFISPREV, pelo colegiado, fazendo ali as ponderações necessárias, né, tanto no aspecto do gasto, observando os rendimentos, os ganhos financeiros, mas também toda a demonstração patrimonial, as variações patrimoniais que foram identificadas dentro do exercício. E, nesse sentido, que eu ponderei ainda há pouco, né, que a atuação do COFISPREV acompanhando os balancetes e o balanço, ela monitora o desenvolvimento patrimonial, ela pontua e até destaca para o CEP, né, para a administração, onde talvez os sinais de alerta que pode melhorar, avançar, e as né? variações que chamam a atenção da gente e apontando onde pode melhorar, onde precisa melhorar e falando um pouco do fundo propriamente dito, eu noto assim a sua observação importante assim que fora do instituto a gente tem uma leitura, né, como previdência, como paga. Às vezes o segurado acha que o que tem aqui dá para pagar tudo e o tempo todo o governo pode aumentar o valor do aposentado. Só que quando a gente entende um pouco da minha área, mas um pouco de regime de previdência ou de previdência, a gente entende que uma alíquota, um reajuste de 1%, 2%, tem um impacto gigante nas contas. É algo assim, o nosso bolso parece pouco, mas no geral, na matriz que a gente chama, isso tem um impacto muito forte. Né, tanto para acabar com o recurso quanto para quebrar umas contas públicas de determinado órgão, poder ou ente. E a gente vê que não é bem assim. Então, olhando aqui, a gente tem o fundo propriamente dito, que são os recursos já à disposição da RPPS, como a gente tem também a própria política previdenciária. O conselheiro Jurandir, ele foi muito feliz quando ele avançou na política previdenciária, ou seja, nem tudo se resolve com o recurso que está aqui. Então nós temos uma política previdenciária que está em torno disso tudo, que envolve, por exemplo, cálculo atuarial. Então, o cálculo atuarial ele estima até quando o meu recurso vai conseguir deixar a minha saúde, a saúde do fundo azul, né, saudável. Quando isso é comprometido, outras medidas que não só em relação à manutenção do fundo têm que ser adotadas. Outras políticas, por exemplo, como ele citou, a mais amarga delas é o aumento de alíquota, né? Então, revisões, então tudo que envolve paridade, tudo que envolve idade de aposentadoria, tudo isso envolve a política previdenciária como um todo. Então, o fundo, ele é uma parte disso, mas ele não é o todo. E nós acho que somos um dos poucos institutos do Brasil que atuam no azul. Autonomia, né? Com autonomia e que estão atuando de forma superavitária. Sim. Muito por conta da pirâmide que ele falou que o Estado é pequeno, é novo, relativamente novo, a pirâmide tinha um formato para a gente. Então, a gente, pelo que se apresenta no cálculo atuarial, e que inclusive foi apresentado ao COFISPREV, algo daqui a uns 30 anos, 40 anos, essa conta talvez não, só o recurso do fundo não é suficiente para manter. E aí que vem as outras políticas previdenciárias necessárias para que o servidor, que muito já contribuiu e trabalhou, tenha lá o seu recurso na sua aposentadoria tão digna. Maravilha. Só uma informação aqui, diante ainda da sua análise, da aprovação, né, do balancete de 2023 pelo COFISPREV, é importante falar que há pouco a gente recebeu uma informação da assessoria de planejamento aqui da Amprev, de que o relatório, inclusive, de gestão de 2023, ele foi aceito pelo TCE. Okay. Ou seja, pessoal, para vocês entenderem a importância do COFISPREV, de todo
setor da entidade aqui, né, em avaliar, em fiscalizar esses gastos, os investimentos, tudo. E, claro, sempre sendo também avaliado, né, por órgãos como o Tribunal de Contas do Estado. São órgãos de controle externo, não é? Porque às vezes a gente pensa que se resolve tudo aqui dentro. Não, tem um olho maior lá fora que está olhando aqui para dentro, que é o controle externo à instituição. Perfeito, a gente está quase já chegando aqui no finalzinho do episódio de hoje. A gente vai rapidinho uma rede social. A gente está testando hoje, viu, pessoal, uma modalidade aqui de colocar também ao vivo no Instagram, inclusive com uma boa participação. Tem muita gente ali acompanhando a gente. Olha, nesse momento é muito nome, não vai ter como a gente ler todos, mas ali alguns nomes rapidinho, bora ver. Jerusa, Rosane Vilhena, Lênis, vamos lá, Luana, Vitória, obrigado pela participação de todos aí na rede social. Ali o Romeu Brito colocou um aplauso ali rapidinho. Cirilo, quem mais? E Vaniel Flecha, que inclusive está acompanhando a gente no trabalho bacana com o Censo Previdenciário, ele é da agência. Olha, a Carol Levi colocou ali, olha que interessante. Parabéns, Previdência, transparência e feedback com os segurados e futuros segurados. A Carol, que inclusive agora passou a ser uma contribuinte, ela foi aprovada no concurso público da UEAP, é professora agora da UEAP, nossa mestra em comunicação. E assim a gente está quase encerrando mais uma vez o podcast de hoje, agradecendo a todos os nossos colaboradores da Amprev, em nome também do Milton Gonçalves, que é agora também à frente do Educaprev, não é isso? Nosso coordenador do Educaprev, ele está sempre acompanhando mais de perto também aqui o podcast. Em nome de toda a diretoria executiva, obrigado sempre pelo incentivo aqui, em nome também do nosso diretor-presidente, Jocildo Lemos. Agradeço muito hoje a participação de todos e, claro, a gente vai às considerações finais aqui do nosso presidente do COFISPREV, Leonardo Paixão. Obrigado mais uma vez por estar com a gente, viu? Seja bem-vindo sempre. Olha, um espaço maravilhoso esse, né? Sobretudo desse feedback, desse retorno que a gente dá para os segurados, uma missão que nos foi incumbida, né? A nossa participação aqui ela foi eleita, né? Ela foi aceita pelos conselheiros do CEP. Me senti muito honrado por assumir esse papel. Estive à frente da presidência do COFISPREV no biênio 21-22, o 23 e 23-24 para a final também com o presidente. Tive a oportunidade de pautar os assuntos, o norte da atuação do COFISPREV nisso, em que eu acho que nós fomos, junto com todo o colegiado, tivemos bastante êxito, tanto nas colaborações, nas contribuições que nós demos para as administrações, que pegamos 2 administrações aqui da Amprev, no sentido de colaborar sempre com o melhor encaminhamento para alguns procedimentos adotados, observância dos enquadramentos no investimento, que é fundamental, tanto pelo que prevê a legislação previdenciária, quanto pelos próprios tomada de decisão em relação ao mercado. Aí a gente não se aprofunda tanto, mas a gente tem acompanhado de perto dentro das nossas atribuições. E também aproveito a oportunidade para agradecer a todo o COFISPREV, a todo o colegiado, os nossos conselheiros Adelene, nosso conselheiro Elton, nosso conselheiro Arnaldo, que já foi presidente da Amprev e muito nos dignifica com a sua presença junto ao colegiado, e o nosso conselheiro Dr. Feijó, representante pela Procuradoria do Estado, e também nossa última aquisição, digamos assim, mas talvez uma das mais importantes, nosso conselheiro Jurandil. Obrigado, presidente. Nosso economista, nosso professor no nosso colegiado. Então, acho assim, eu não convivi com outros colegiados, e muito menos em conselhos fiscais, mas eu considero essa formação ela atual, muito forte no aspecto técnico, muito participativa, né, junto com a administração, e muito zelosa com a missão que foi incumbida. Então, eu te agradeço o espaço e fico à disposição, tanto dos
dos conselheiros como um todo. As portas estão abertas. Dos conselheiros, não, dos segurados como um todo, como da gestão e a todos. Perfeito. Obrigado, presidente. Também agradecer aqui a presença hoje, né, do nosso conselheiro Jurandir Juarez. Muito obrigado por ter vindo. Para mim foi uma alegria. Não é? A rede social, hoje, ela tem um predicado, não é, que ele é único. Não é? Ele coloca você diretamente com aquele público com quem você quer se comunicar, mas também permite que esse público saiba do que está acontecendo. E como nós vimos hoje aqui, e eu achei assim, muito interessante você ter colocado quantas pessoas estavam participando do podcast, que isso fica em cena aberta, todo mundo vendo, tá? E não vejo uma outra maneira de você hoje demonstrar que há transparência, que você não tem nada para esconder, que é preciso que a gente discuta, que dialogue com os canais institucionais, mas também com o nosso patrão que está lá querendo saber o que está sendo feito. Por isso eu queria me congratular com o projeto de vocês aqui, que faz parte do Educaprev, mas, na verdade, não é um canal que vai chegar só com a quem é ligado com o sistema previdenciário, mas a todas as pessoas que tiverem interesse, que quiserem saber o que está acontecendo, tem esse canal próprio. Eu acho que isso é louvável, não tem como a gente imaginar que isso não poderia acontecer nesses tempos. Mas também nós temos que reconhecer que quando você se disponibiliza para fazer isso, você está dizendo, entre outras coisas, assim, do respeito que você tem por aqueles que trabalharam, que constituíram esse patrimônio que está sendo gerido, bem gerido hoje. Nós acompanhamos no Conselho Fiscal e podemos assegurar isso, que esse sim é que tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo, sem precisar perguntar. A gente tem que ir lá e dizer como estamos fazendo agora. Eu acho que isso é muito positivo. Perfeito, muito obrigado, viu, mais uma vez a todos que estão acompanhando a gente. É importante falar, inclusive, que esse episódio vai ficar disponível tanto no nosso canal, né, do YouTube da Amprev, nossas redes sociais de modo geral. Agradecer também aqui a toda a equipe técnica, em nome do Robson Bezerra, ele que faz tudo aqui, todo o milagre acontecer. Nosso grande amigo DJ. Muito obrigado a todos os colaboradores da Amprev mais uma vez, e a gente se vê então no próximo episódio do podcast Educaprev no ar. Até a próxima, pessoal, grande abraço. Tchau.